Eu preciso mudar várias áreas da minha vida e depois de ver alguns projetos aqui em outras redes, eu decidi fazer o meu. Mas tem tanta coisa que eu preciso destravar que ao invés de ser um desses projetos de 180 dias, eu vou fazer um pouquinho menos de tempo, 60. Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou Marília e esse canal aqui nasceu com o intuito de me ajudar nesse projeto e tornar um compromisso público com vocês aí do outro lado. Mesmo que só tenham 2, 3 pessoas assistindo, ou 10 mil, 20 mil. Então, bem-vindos aos 60 dias para transformar a minha vida no morango. Eu não espero que ela esteja 100% transformada depois desses 60 dias, tá? Mas a ideia é que a gente crie uma boa base, uma base sólida, para que 60 dias é exatamente o carnaval. Depois do carnaval, a gente começa o nosso ano com metas mais longas. E para começar esse projeto, eu comecei fazendo um diagnóstico. Na minha vida pessoal, eu sou publicitária, eu trabalho com estratégia de marketing, estratégia de conteúdo, e a gente sempre começa com onde a gente está agora. Então eu fui analisar onde eu estou agora e para isso eu usei uma ferramenta chamada Roda da Vida. Não sei se você conhece, mas é uma roda circular onde você atribui notas de 1 a 10 a diversas áreas da sua vida. São elas: saúde e aparência, carreiras, finanças, relacionamentos, lazer, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e contribuição. Então, como eu falei, a ideia é dar um gás de agora até o carnaval, construindo essa base mais sólida nesse primeiro momento, para depois, a gente seguir com metas mais a longo prazo. Então, a gente ter metas menores agora, mais fáceis de atingir, e depois de seguir com metas mais a longo prazo. Depois que você analisa as suas áreas da vida, a ideia é que você dê notas de 1 a 10 para cada uma delas, e perceba o que tem de desequilíbrio, o que está indo muito bem, que você não precisa mexer de acordo com a sua satisfação para aquela área, e o que está indo mais ou menos para mal, que você precisa olhar agora. E disso você escolhe 4 grandes áreas prioritárias. Eu escolhi aqui as minhas 4 grandes áreas prioritárias para estabelecer metas mais agressivas, e as outras são áreas que a gente vai fazer metas de manutenção. São aquelas metas que é só para que essas áreas não desandem, que esse pratinho não desequilibre, que você não deixe ele cair. Essas 4 grandes áreas que eu escolhi são áreas que, se eu consigo atingir as metas delas, eu tenho um impacto muito positivo em toda a minha roda da vida. Então, as áreas que eu escolhi foram desenvolvimento pessoal, porque eu acho que essa é a prioridade de todas para esse período e para 2026. Finanças, para equilibrar as contas, para, enfim, começar a rodar dinheiro, porque hoje é um dos maiores fatores de desequilíbrio da minha roda. Carreira, e sim, finanças e carreira são diferentes, porque carreira a gente está falando de desenvolvimento de carreira, finanças a gente está falando de entrar dinheiro, e não necessariamente vem o dinheiro pela sua carreira. Carreira, para mim, é uma coisa um pouco delicada no momento, porque eu estou trabalhando no momento como autônoma, fazendo freelance, então não é uma coisa que tem exatamente um fluxo certo. Isso impacta tanto a minha carreira quanto a minha finança, mas que eu quero melhorar, conseguindo mais freelas e conseguir me manter de forma estável nesse universo, ou voltando para CLT. E aí eu já falei de desenvolvimento pessoal, carreira, finanças e saúde e aparência, porque muita coisa aconteceu nos últimos tempos e isso afetou muito a minha autoestima, e então eu preciso retomar esse olhar com carinho para mim mesma. No meu caso, eu sou uma pessoa muito visual, então eu criei uma apresentação com tudo isso no Keynote. Depois que eu escrevi lá as minhas metas, o que eu queria para cada uma dessas áreas, eu criei uma apresentação literalmente visual, com imagens, com mood board do que significava cada uma daquelas áreas para mim, para esse período, e com metas para os primeiros 60 dias e para o ano, que são metas que a gente vai evoluindo de acordo com o período. Então, se eu atingir nesses primeiros 60 dias o que eu estabeleci agora, as metas mais a longo prazo, elas vão se diluir ou se transformar em alguma outra coisa. Eu não gosto de trabalhar com metas de 360 dias, porque eu acho que a gente muda muito em um ano. As coisas acontecem em um ano. Eu vi isso pelo meu 2025, eu comecei 2025 de um jeito, eu estou terminando 2025 de outro completamente diferente. E que se eu tivesse olhado para as minhas metas de agora, com certeza não seriam as metas que eu coloquei em janeiro. Então, eu gosto de trabalhar com períodos curtos, obviamente não 60 dias. 60 dias agora é uma medida de urgência, como eu falei.
mas eu gosto de trabalhar com períodos mais curtos. Então, depois que esses 60 dias passarem, a gente tiver ali o descanso do carnaval, eu gosto bastante de carnaval, então viver bastante carnaval. Aí eu vou olhar para os próximos 3, 4 meses e aí sim ter um projeto um pouco mais a longo prazo, combinado? E a ideia é que nesses 60 dias eu venha atualizar vocês aqui semanalmente de como que tá sendo, o que eu tenho feito, o que tá dando certo, o que não tá dando certo, como que eu posso evoluir em alguma área, enfim. A gente conversar um pouco sobre como que tá sendo a semana e como que tá sendo as metas e no meio do caminho dar algumas dicas também de produtividade, de repente de fazer algum vídeo sobre isso, sobre organização de metas e crescer nesse canal juntos. Eu nunca fiz nada pro YouTube. Eu tenho um canal no TikTok onde eu já falo há bastante tempo lá, mas eu nunca fiz nada pro YouTube. Me deu vontade recentemente e é uma curiosidade entender como que o público vai se comportar aqui. É uma curiosidade como Marília, pessoa física, e como Marília CNPJ, porque como eu falei, eu trabalho com isso. Então, eu tenho uma curiosidade também CNPJ aqui de como que isso aqui vai viver. Mas a gente vai construir isso juntos. Então, toda semana eu vou vir aqui gravar e conversar com vocês. Como eu falei, eu comecei com 4 grandes áreas, que são metas que são mais agressivas. Então, começando por saúde e aparência. A primeira, e eu acho que vai ter um impacto muito positivo na minha vida, é reestabelecer uma rotina que eu consiga seguir. E aqui, quando eu falo rotina, eu tô falando de uma rotina de exercícios, uma rotina, realmente ter um dia de dormir no horário certo, ter uma higiene do sono ali, ter realmente uma rotina de dia a dia que funcione pra mim. Os meus horários com freela, eles ficam muito loucos, porque eu simplesmente posso trabalhar a hora que eu quiser. E eu não funciono tão bem sem rotina, essa é a verdade. Então, trabalhar na hora que eu quiser não tem sido necessariamente positivo pra mim. Pra muita gente seria uma coisa incrível, pra mim não tem sido. Então, acho que estabelecer ali uma faixa de horário para o trabalho é importante, para o sono, para o lazer, para exercício, acho que tudo isso vai me ajudar bastante. As 2 próximas metas, elas estão quase que entrelaçadas, que é diminuir o comer emocional e emagrecer 5 quilos. Eu engordei muito nos últimos 6 meses e isso afeta diretamente a minha autoestima. E eu já perdi alguns quilos do que eu engordei, mas eu ainda quero perder um pouco mais. E 5 quilos é saudável de se perder. Eu tenho um acompanhamento nutricional, hoje, e ele é saudável, eu sei que é saudável de se perder, que não vai ser uma coisa que vai me demandar da minha saúde física. E atrelado a isso está o comer emocional, justamente porque a minha ansiedade, ela ataca muito nas compulsões, e a compulsão alimentar é uma delas. Então, a gente trabalhar melhor esse comer emocional vai me ajudar a chegar nesse objetivo de perder os 5 quilos. Diminuir o meu tempo de tela é a minha 4ª meta, e isso é esquisito porque eu tô criando mais uma rede social. Mas a ideia é que eu tenha mais tempo offline e deixar realmente o momento online para quando eu estiver produzindo alguma coisa e não ficar assim horas nas redes, enfim, fazendo vários nadas na rede. Não, usar o meu tempo de uma forma melhor e mais produtiva comigo mesma, sabe? Então a gente diminui um pouquinho esse tempo de tela. E o último é me arrumar mesmo que eu vá ficar em casa, que nem eu tô fazendo aqui hoje. Hoje eu me arrumei pra gravar pra vocês, mas ainda que não fosse pra gravar, eu me arrumar mesmo que eu for ficar em casa, for trabalhar de casa. Porque isso ajuda também no processo de autoestima, de você se reconhecer no espelho e olhar. Eu tenho uma ligação muito forte com a moda e vocês vão ver isso à medida que os vídeos forem acontecendo por aqui. Quem quiser ir me seguindo nas outras redes também, eu vou deixar aqui em algum lugar. E aí vocês vão conseguir ver que eu realmente tenho uma relação muito próxima com a moda. E isso interfere diretamente na minha autoestima. Inclusive, um dos principais fatores motivadores de eu querer emagrecer foi porque eu não estava mais cabendo nas minhas roupas. Então, isso realmente interfere diretamente na minha autoestima. A segunda área é a carreira. E aí, como eu falei, é uma área que está um pouco mais complicada agora, porque eu estou vivendo um momento autônoma, vivendo de freelancer. E o freelancer, ele não tem uma estabilidade. Ele não tem nenhuma estabilidade financeira, porque
você pode perder freelas, assim como eu perdi no último mês, a qualquer momento, nenhuma estabilidade de trabalho mesmo. Então, óbvio, eu tô fazendo muita coisa legal nesse meio do caminho. Tive clientes muito legais, projetos muito legais no meio do caminho, que me deu diversidade, né, de aprendizado, mas não é uma carreira necessariamente, não é a forma necessariamente estável de carreira. Eu poderia sim investir nesse momento freelancer e partir para trabalhar exclusivamente com isso, mas não é o que eu quero no exato momento. Eu realmente quero a estabilidade. Eu tendo a querer estabilidade, mas no exato momento eu estou precisando da estabilidade. E aí, quem sabe, em um outro momento da minha vida, daqui a 5, 6 anos, não seja uma coisa que eu queira fazer, né? Viver um pouco mais instável, mas em compensação um pouco mais livre também. Isso aí eu concordo. Então, a minha carreira, ela tem essa pequena observação. Além disso, eu dividi a minha carreira em duas áreas, né? 2 sub-áreas. A primeira, que é minha carreira formal, né? Que é a carreira de publicitária, de gerente de conteúdo e estratégia, que isso eu já sou há mais de 15 anos. Então, essa é a minha carreira formal. E a segunda, a minha carreira informal, que é a carreira como influencer, que está começando a decolar um pouco agora, né? Eu tenho feito alguns trabalhos para marcas lá nas outras redes, né? E o canal aqui no YouTube também nasceu um pouco nesse intuito da gente ter esse olhar para esse lado como oportunidade mesmo de carreira. Então, dividido nesses 2 cenários, né, de carreira formal e carreira informal. Então, falando primeiro da minha carreira informal, que é a carreira de influencer, que está começando a deslanchar agora. E a primeira meta é ser mais constante na produção de conteúdo, justamente porque é um espaço que está começando a crescer agora e eu quero que ele cresça. Então, eu coloquei alguns objetivos semanais. Então, no Instagram 2 vezes por semana, postar 2 vezes por semana. No TikTok, postar 5 vezes por semana. E aqui no YouTube, postar pelo menos 1 vez por semana. Além disso, né, eu fiz um olhar, eu realmente me usei a carreira formal na carreira informal. Então, eu fiz todo um olhar de trabalho, de olhar para as minhas redes e entender o que eu queria fazer, né, quais temas que eu queria abordar, qual a imagem que eu queria passar. Então, aí eu fui fazer foto, fui ver estilo de edição que eu queria ter, né, enfim, quais conteúdos que eu queria produzir. E tudo isso virou um projeto que eu tô olhando com bastante cuidado a partir de agora. E a segunda meta, ela é um pouco mais agressiva. Eu vi a Sâmia, que foi quem eu vi fazendo os 180 dias para a Vida dos Sonhos primeiro aqui no Brasil. E eu vi a Sâmia postando que ela queria atingir X mil seguidores. Eu disse, cara, eu também quero. Isso é uma coisa que eu também quero dentro das minhas redes. Então, eu quero atingir 10 mil seguidores totais nesses 60 dias em todas as minhas redes. Não é uma coisa difícil, necessariamente, se eu seguir o meu plano, né? Mas não depende de mim. Hoje eu tenho somados 5 mil e poucos, um pouco menos de 5 mil seguidores. Então, seria um aumento mais ou menos de 65%. E se eu seguir o meu plano, as chances disso acontecer são muito grandes. Agora, falando da carreira publicitária, que é a minha carreira formal, a primeira coisa é eu arranjar um emprego CLT. Porque, como eu falei, é uma coisa que no momento faz muito sentido pra mim. Isso quer dizer que eu vou parar com os freelas? Não necessariamente, até porque, né, o processo da busca do CLT, ele é um processo longo. Eu já tô nesse processo há um tempo. E a gente precisa sobreviver, né? A gente precisa se manter. Então, isso não quer dizer que eu vou parar com os freelas, mas eu ter esse foco maior nisso agora, né? Que foi uma coisa que eu não estava olhando tanto e agora eu quero olhar realmente para isso. E a segunda coisa é investir em estudo e formação. Eu comprei alguns cursos e eu quero fazer eles e terminar eles. São cursos que são importantes para minha área. E me atualizar também nesses cursos. São cursos que vão me ajudar bastante dentro da minha carreira. Então, eu quero ter esse olhar mais carinhoso para minha carreira também. E eu não coloquei, mas eu deveria ter colocado dentro desse universo da carreira formal também, que é criar conteúdo para o LinkedIn, porque infelizmente é importante. Eu não sou uma grande fã de conteúdo do LinkedIn, mas faz diferença. Uma das vagas que eu estou concorrendo me encontrou no LinkedIn justamente por isso, porque faz diferença.
a gente criar conteúdo por lá. Então eu tenho que ter esse olhar também para o LinkedIn. Agora falando de finanças. Falando de finanças, aqui a gente está falando muito de organizar as minhas finanças. Porque, como eu falei, eu tenho tido um fluxo de caixa meio desencontrado. Tem pagamento que sai em 45, 60, 180 dias. Quando a gente está falando dos trabalhos que eu tenho feito para marca, então nas redes sociais, nossa, assim, 180 dias para mais para receber. Então, uma das coisas que eu quero manter é uma planilha financeira. Eu fiz esse ano uma planilha de entradas, né, de tudo que eu tenho para receber, mas eu quero ter uma planilha de saídas, de tudo que eu estou gastando, para que eu tenha uma noção clara de para onde o meu dinheiro está indo, de em qual canto que eu estou investindo meu dinheiro, para onde o meu dinheiro está indo. A segunda coisa é voltar a fazer Project Pen Low Buy. Low Buy acaba que eu estou sendo um pouco forçada pela vida, mas à medida que está entrando mais dinheiro, eu também quero ter um consumo mais consciente, assim. Eu ano passado fiz um desafio esse ano, quer dizer, eu fiz um desafio de 90 dias sem compra e foi muito positivo pra mim, assim. Eu realmente tive um olhar de criar uma wishlist do que eu quero e fazer compras mais assertivas, e eu quero continuar nessa linha. E o Project Pen é muito mais porque eu tenho ganhado muito produto e não tenho a menor necessidade de eu comprar produtos novos. Então, eu quero realmente focar no Project Pen, que era uma coisa que eu já fazia e que eu deixei um pouco de lado. Então, vou focar um pouco nisso. Desenvolvimento pessoal. Como eu falei, essa é uma meta que ela impacta muito em todas as outras. Então, ela é a que mais tem metas, né? Essa área é a que mais tem metas. Então, a primeira coisa, eu também copiei da Sâmia, que é ser uma mulher mais espontânea e mais confiante. Eu acho, inclusive, que a confiança e a espontaneidade está até um pouco ligada ali. Como eu falei, eu tive questões que afetaram diretamente a minha autoestima esse ano e eu preciso olhar para isso de novo. Eu já fui uma pessoa mais espontânea. Eu acho que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco da espontaneidade. E eu quero resgatar um pouco desse olhar mais jovem e mais espontâneo mesmo, né? De ter mais vitalidade e mais paixão pela vida. Quando a gente vai vivendo algumas coisas na nossa vida, a gente vai perdendo um pouco essa paixão e esse olhar pro mundo mesmo, né? E isso precisa ser muito mais proativo. E eu quero ser mais proativa nesse sentido, né? Da felicidade mais proativa. De eu correr mais atrás dessa felicidade proativa. E quando a gente fala de autoestima, também interfere na carreira, interfere em tudo. Então, é uma coisa que eu preciso olhar nos próximos 60 dias. Ser mais disciplinada com a minha rotina e estudar mais. As duas coisas estão super interligadas com saúde e carreira, né? Eu falei na saúde que eu queria criar uma rotina saudável e eu falei na carreira que eu queria terminar os cursos que eu comprei. No caso aqui de desenvolvimento pessoal, eu também comprei alguns cursos de desenvolvimento pessoal que eu preciso terminar. Então, estudar realmente esses cursos, terminar. Esses daí eu comprei há bastante tempo e eu não olhei para eles esse ano. Eu tive tempo livre para isso, mas, né, estava aqui, ó, no celular. Então, deixei um pouco de lado o tempo livre. Mas eu quero realmente focar, né, em estudos nesses próximos 60 dias, em disciplina, porque isso vai me ajudar a ter uma rotina mais saudável. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: disciplina é liberdade, e eu acredito muito nisso, porque quando você tem disciplina, você consegue fazer o que você quiser. Ler mais, e aqui significa que eu preciso terminar as leituras de 2025. Tem alguns livros que eu comprei, que tem até aqui, tem dois aqui. Tem alguns livros que eu comprei esse ano, ou que eu comecei a ler esse ano, e eu não terminei, e eu quero terminar. Então, são livros de história, né, e de desenvolvimento pessoal. Um deles é O Caminho do Artista. Eu comecei a ler, eu fiz as 2 primeiras semanas, já do protocolo de 12 semanas, e eu não terminei. Então, eu tenho 10 semanas para terminar, que dá um pouco mais do que 60 dias. Mas aí eu quero conseguir
né, pelo menos chegar próximo disso, ao final de 60 dias. Então, trabalhar toda semana esse livro para poder chegar e finalizar um pouco depois dos 60 dias, sabe? Enfim, eu consegui finalizar. Mas tem outros livros também que estavam na minha lista que eu ainda não li e eu tenho eles, eu comprei eles, é isso que é pior, e eu não li. Então eu quero ter esse momento. Isso também vai me ajudar a ficar mais offline, vai me ajudar também a ter mais disciplina. Então vai ser bom pra mim. Como eu falei, as próximas áreas, elas são áreas que elas já estão indo bem e que elas não são o foco principal, tem só metas ali de manutenção de coisas que eu já faço. Então, começando por relacionamentos, aqui a gente não tá falando só de relacionamento amoroso, mas a gente tá falando de relacionamento familiar, com seus amigos, enfim. Quando a gente fala de relacionamento, até são metas, né, como eu falei, que são de manutenção, eu já tenho ali um ritual quase que semanal com as pessoas que são importantes para mim. Então eu ligo para minha avó toda semana, eu falo com a minha mãe, com meu pai, com os amigos que moram longe, eu tenho muitos amigos que moram longe, então eu manter esse ritual semanal. E a segunda coisa quando a gente fala de relacionamento, também está um pouco ligado à autoestima. Então eu ter um date comigo mesma semanalmente. Isso é uma coisa que eu quero incluir, mas não é exatamente um grande objetivo desses próximos 60 dias, mas que eu quero incluir sim. Depois, lazer. Também são coisas que eu já faço, que ter uma atividade prazerosa por mês, então eu tenho algum momento prazeroso comigo mesma por mês, que também está relacionado com o caminho do artista. Para quem leu sabe que tem lá falando, né, sobre o encontro com um artista, de você ter esse momento com você. E manter uma rotina, sabe, romantizar a sua rotina com pequenos prazeres semanais. Então, quando eu criar a minha rotina lá em cima, que tem a ver com saúde, eu incluí também esses momentos de lazer. E espiritualidade foi uma coisa que eu foquei muito esse ano, né, de 2025, e que eu quero continuar mantendo, que é ter a minha regularidade no centro, os meus estudos de tarô, e tudo isso é só manutenção. E contribuição também foi uma coisa que eu fiz bastante esse ano e que eu quero continuar mantendo com as monitorias que eu já faço. Essas são as minhas metas. Espero que vocês tenham gostado. Me conta quais são as suas metas aí para 2026. Essas não são as minhas metas do ano, eu tenho muito mais, né? Como eu falei, são as minhas metas para os próximos 60 dias, que eu quero focar nos próximos 60 dias e depois só manter as coisas que eu conquistar, que nem, né, essa parte última agora que a gente falou. Eu quero que as 4 primeiras a gente só mantenha as coisas que eu conquistar para poder partir aí sim para metas maiores e mais a longo prazo e mais que requer mais ações, né? Agora a gente tem menos tempo, tem 60 dias, então são metas mais possíveis de atingir em 60 dias. As outras eu vou precisar de um pouquinho mais de dedicação e ação e que outras coisas aconteçam, né, dentro desses 60 para que a gente se encaminhe para as próximas. Então, por exemplo, conseguindo um emprego CLT, a meta de carreira ela muda de cenário. Não conseguindo emprego CLT, a meta de carreira segue sendo essa e por aí vai. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei criar nesse formato novo em que eu posso ficar falando à vontade, eu adoro falar, então eu sou bem tagarela, então adorei. Espero que vocês tenham gostado. Já me sigam, ativa o sininho. Essa parte eu não sei fazer, então já me sigam pra gente conversar bastante por aqui. Um beijo. Tchau!